Bem, vamos começar o programa de hoje conversando com a presidente da JUSEPA, que é a Junta Comercial do Pará, Silene Sabino. Presidente, é um prazer tê-la aqui. Muito obrigado por ter vindo. Prazer é meu, Mauro. Muito obrigada. Bem, nós estamos num período de comemoração de 143 anos da JUSEPA. Correto. Né? É uma autarquia bastante antiga, né? Isso, com independência própria, autonomia administrativa, financeira também. E ela é vinculada ao Poder Executivo de que forma? Através de quê? Administrativamente ao Governo do Estado, tecnicamente ao DREI, Departamento de Registro e Integração. E ela tem um quadro de vogais? Tem, são compostos de 11 vogais. Representando cada entidade? Entidades de classe, nós temos aí a União, temos a Associação Comercial, Federação da Indústria, Federação do Comércio, OAB, Associação Comercial, Federação do Comércio, a Corecon, e a Conselho de Administração. Tá. Então, cada um FAEPA tem um representante. Também tem, cada um tem um representante. E a diretoria e um é escolhida entre os vogais? Não, os vogais eles são enviados uma lista tríplice para o governador e ele dali seleciona um nome e esse vogal é nomeado pelo governador do Mas estado. A diretoria da entidade não sai dos vogais? Não segue os vogais, não segue vogais. A diretoria da entidade é autônoma. Presidente, um dos itens mais importantes hoje em dia, um ranking de até desenvolvimento tecnológico e assim por diante, é o tempo que a pessoa gasta para abrir ou fechar uma empresa. Né? Sim. Eu queria saber qual é esse tempo atualmente no Pará, qual foi o último ranking, para quem que a gente perdeu, quem que a gente ganhou, porque isso é de uma importância muito grande. São quase 500 mil empresas ativas no estado, não é isso? Correto. São aproximadamente em torno de mais de 400 mil empresas estão ativas hoje, inscritas, regularmente registradas na Junta Comercial do Estado do Pará. E o dobro já deve ter sido registrado durante esses 143 anos. Sim. Quase 800 mil já passaram por lá, já deixaram seu registro lá. Tá. Então, presidente, como é que nós estamos no ranking? Qual é o tempo que se gasta para abrir uma empresa no Pará? Então, se vamos falar do ranking do Business do Banco Mundial, ele avalia as 190 economias no mundo, né? Então, não só aqui. Infelizmente, no Brasil, só são medidas Rio de Janeiro e São Paulo. Na semana passada, nós tivemos o lançamento do Doing Business subnacional, que aí vai medir todas as capitais do Brasil, mas isso ainda não aconteceu dentro do Brasil através do Banco Mundial. Provavelmente vai começar a partir do ano que vem. Então, hoje a gente tem um tempo, e dentro desse ranking, o que é medido? Uma das coisas, um dos quesitos, são 10 itens que o Banco Mundial utiliza para medir. Entre um deles está o tempo de abertura de empresa. Então, isso é muito impactante. O Brasil caiu 15 posições no último ranking, mas com um detalhe interessante, da média dos 10 que são medidos, né? No quesito abertura de empresa, nós subimos 2 posições, então nós ficamos melhor do que os demais. Então, se não caiu mais ainda, foi pela contribuição que a Junta Comercial deu também para o contexto global. Bem, e a senhora não disse o tempo que se gasta? O tempo que se gasta. A gente abre uma empresa aqui no estado do Pará de baixo risco, considerar que é mais de 90% em minutos. Hoje, no dia 16 de dezembro, nós inauguramos o processo automático de abertura de empresas. Então, isso leva segundos. Então, hoje você dá a entrada, entra no site da Junta Comercial, faz o seu pedido da sua empresa e já sai com o seu CNPJ, com a sua empresa ativa. E paga as taxas pelo cartão? Não, ainda não. Nós ainda não recebemos pelo cartão. Nós ainda recebemos pela taxa cobrada pelo preço público através do Banpará. Então, imprime-se um boleto e paga-se no banco. Imprime-se uma guia e paga no banco. E a pessoa, o usuário que tiver interesse, o profissional que tiver interesse, que esteja trabalhando por alguma empresa, ele não precisa ir na junta, né? Sim. Então, diminuiu bastante o fluxo na junta, porque hoje está tudo informatizado. Sim. Deixa eu lhe perguntar o seguinte. É o primeiro item quando se quer abrir uma pessoa jurídica. Sim. É o registro na junta comercial. Com este registro que se pode registrar, no caso do Estado, ICMS, ou da Prefeitura, ISS, assim por diante, não é verdade? Fazer uma correção, que na verdade os órgãos de registro são 3, né? A OAB é um órgão de registro, depende do tipo jurídico que você vai abrir. O registro civil de pessoa jurídica, o cartório é outro e a junta comercial é um. Nós temos um integrador estadual que faz a integração entre os órgãos de registro, licenciamento e prefeitura. Esse integrador estadual é capitaneado pela junta comercial aqui no estado do Pará e nos demais estados da federação também. Qualquer alteração no decorrer da vida da empresa também tem que fazer
Sim. Alteração, abertura, encerramento, tudo. Tá. O tempo de encerramento é igual ao de abertura? É, exatamente, é menor até, né? E hoje, inclusive, com uma facilidade. O empresário, ele não paga mais o preço público quando ele quer encerrar determinados tipos jurídicos. Também nós temos, a junta comercial também favorece o empresário. Se ele já ficou numa situação ruim, a empresa dele já não existe mais, ele já quebrou, não tem mais nada. Então, nesse caso, o preço público dele não é cobrado para ele encerrar a empresa dele. O registro também é necessário para empresas individuais, para MEI, qualquer tipo de atividade? Todo tipo de atividade. É necessário, sim, o devido registro no órgão competente. A senhora falou que tem mais de 400 mil empresas ativas no Pará. Bem, esse ano a economia deu uma melhorada em comparação aos 2 últimos anos. Isso se reflete no número de aberturas de empresas? Uma absurda melhora. Né? O que a gente percebe? Nós tivemos um aumento, um acréscimo de mais de 60% de empresas abertas comparado ao mesmo período do ano passado. E um dado que eu considero ainda até mais relevante é o de encerramento, que nós tivemos ainda... Diminuiu. Diminuiu absurdamente, mais de 80% comparado ao mesmo período do ano passado. Então, para mim, é um reflexo muito grande de que a economia está reagindo. Agora, muita gente não sabe ou não lembra de fazer o encerramento na junta comercial. Né? Pensa que fecha a porta, pagou o último imposto e deixa o registro correr por lá. Sim. Qual é o perigo que isso incorre? A pessoa vai responder pessoalmente, né? Quando ela menos esperar, ela é surpreendida com uma cobrança, porque ainda que ele encerre, as obrigações acessórias permanecem, até o momento em que ele vai lá dar um encerramento. Agora, pelo artigo 60, artigo da Lei 8934, cada 10 anos que ele não movimenta nada na empresa, ela é arquivada automaticamente. Ela é baixada na junta comercial automaticamente. É o que você chama das desativadas, né? Exato, das empresas que são desativadas. Porque não movimentou, não fez nenhum arquivo, não fez nenhum registro, 10 anos, ela é baixada automaticamente. Mas mesmo assim, para tirar uma certidão, há necessidade, mesmo que ela já esteja desativada, há uma necessidade de baixar tudo, de ir lá... Há uma necessidade do cidadão que tem interesse, sim, de regularizar a situação dele perante a administração tributária. Vamos lá. Juscepa digital, 100% digital. Isso me parece que é uma exigência do momento. Não é? Começa quando? Como vai funcionar? Então, a gente começa uma necessidade imperiosa, tudo caminha para o digital. Sim. Né? Então, isso facilita muito a vida do empresário. Nós vamos começar em janeiro. Em junta comercial, a gente lembra muito o papel, né? Aquela quantidade de livros. Mas isso é coisa do muito passado, já não é mais assim. Até antes... Muito carimbo. Não existe mais nem carimbo. Então, hoje assim, tem comprovações digitais que resolvem todos então, esses a pessoa, tanto ela entra com o processo digital, quanto ela recebe também de forma digital. Quem é muito antigo, ele pode lembrar que ele ia na junta, ele tinha que levar 3 documentos. Sim. Pois é. Com Hoje, cópias e tudo mais. Nada. Hoje ele entra com a via única, ele recebe a via autenticado única. em cartório. Também não existe mais nada disso. Então, hoje a gente passou muito, realmente, na confiar no empresário, no Então, não tem necessidade presencial nenhuma. Nada. Eu posso estar em qualquer lugar do planeta, eu posso abrir... que tem internet, você entra... Eu posso abrir uma firma na Junta Comercial do Pará. Você pode abrir, você pode fechar, você pode alterar, você pode fazer... Isso dá uma celeridade para o empresário imensa. Você imagina aí uma empresa que tem sócios, e a gente tem aqui no Pará a felicidade de ter muitos que têm sócios ao redor do mundo, não é? Então, imagina essa empresa vai fazer uma pequena alteração contratual de endereço que seja. Imagina, antigamente esse contrato tinha que circular o mundo. Pega a assinatura de um, pega a assinatura do... Agora não precisa mais. Né? Através da internet, o empresário faz tudo isso. Quem faz a autenticação digital de quem quer abrir uma empresa digitalmente? A certificadora digital. Você procura uma certificadora digital... Para abrir digitalmente, tem que ter já uma certificado digital. Isso dá uma segurança para o empresário muito grande. Sim. Se não tiver uma certificação, não pode abrir de forma... Se ele não tiver o certificado digital, hoje o certificado digital faz tudo com o certificado digital. Então, é muito difícil encontrar um empresário que não tenha um certificado digital. Sim, então, mas uma pessoa física, que queira começar uma firma individual, coisa assim, talvez não tenha essa informação. Vai entrar e ver só qual é o cadastro, tentar preencher e não tem uma certificação digital. Mas na hora que ele fizer o cadastro, ele vai ser solicitado dele. E, presidente, o que é que falta para que a gente pague também digitalmente as taxas? Então, nós estamos trabalhando para isso e nós estamos com um processo muito avançado. O Bampará está todo digital. O que é que falta, então?
Então, falta a gente caminhar para chegar nesse Mas ponto. isso logo vai estar resolvido? Porque, por exemplo, uma pessoa, a senhora falou, em qualquer lugar do mundo eu posso abrir. Nem sempre. Não, Como é que ele vai pagar? Ele pode pagar pelo Banpará. Ele paga a taxa do preço público dele também pelo Banpará. Ele entra no site do Banpará através do nosso preço público e lá ele faz o pagamento. Aí facilita bem. É verdade. Hoje, dentro da... A gente evoluiu bastante. Você me perguntou do quando ela começa a operar de modo 100% digital. A partir de 20 de janeiro, nós vamos estar com o processo... Hoje nós já temos o processo 100% digital. Ele já tramita internamente 100% digital. Mas não foi lançado oficialmente ainda? Quer já, dizer, 20 de o 100% janeiro... digital, ele foi lançado, mas não era obrigatório. Sim. A partir de janeiro, vai ser obrigatório. Então, de 20 de janeiro a 17 de fevereiro... Então, aquele fluxo de pessoas lá na junta, isso vai acabar? Não há mais necessidade há muito tempo. Não há mais necessidade. Agora, a pessoa tem ainda existe ainda a pessoa que... Não, mas eu quero ir, eu tenho que tirar uma dúvida, eu não consegui entender, entendeu? Aí a gente Presidente, tá qual é lá a atividade receber. comercial preponderante no Pará? Mini-mercados. 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 O que são mais serviços. a gente abre... São serviços. Não. Eu imaginei que fosse agronegócio. Bom, nós estamos falando aqui de quantidade de empresas abertas. Sim. Né? Então, não dá... Vou te dar por exemplo, dentro da capital, é óbvio, nós temos o maior número de empresas abertas. Sim. Mas o maior capital investido está no interior. Então, não está na capital. Como é a capilaridade da junta comercial Nós do temos Estado? 40% aqui na região metropolitana e 60% no interior. Hoje, a gente consegue... Até então, a Jusepa tinha escritório nos Nós principais polos. temos 38 polos de atendimento. Que vão acabar. Não necessariamente. E temos uma previsão para inaugurar um agora em Cametá. Estamos só aguardando a agenda do governador para a gente fazer a inauguração. Sim, mas que necessidade há esses Não polos há. se está tudo digitado? Não há. Digitalmente Agora, funcionando. Com isso daí, a gente consegue até tirar até da pessoalidade, ficar realmente muito impessoal. Porque hoje você entra no processo digital, ele pode ser distribuído por qualquer técnico em qualquer lugar do Estado. Acho que a gente respeita muito essa questão realmente cultural. Eu estou aqui no interior, estou lá em Parauapebas, estou analisando um processo, o técnico de Parauapebas, ele vai poder analisar o processo de qualquer lugar. Uma pessoa que entra em Santarém, uma pessoa que entra aqui em São Brás. A senhora chegou a expandir até para shoppings, né? Temos, Estação Cidadania. Mas isso agora não há necessidade mais. Não há necessidade, mas ainda acredito que culturalmente nós ainda vamos ter esse atendimento. Período em que as pessoas não vão acreditar ainda muito bem. E ainda tem aquele contato, mas eu quero ir lá ver, eu quero ir lá falar. Então nós estamos para servir, então temos para acolher, para receber esse empresário, aquele usuário, enfim. A senhora tem os dados qual foi o registro? Qual foi a primeira empresa registrada na Jusepa? Aqui no estado do Pará? Não, nós vamos agora homenagear dois empresários, uma empresa que é a Santa Maria, que tem mais de 100 anos ativas hoje no estado do Pará, ela vai receber o mérito do registro mercantil, e o empresário Manuel Barros, que também será homenageado como empresário que prestou relevante serviço ao comércio no estado do Pará e ao registro mercantil. Então, a Santa Maria é uma empresa que está com mais de 100 anos, né? Então, a gente vai fazer essa homenagem para ela também. A junta chegou a editar o livro Memórias, né? Marcas do Tempo. Marcas do Tempo. E ficou só na primeira edição? O que é que falta? Foi só um período que foi catalogado. É uma coisa tão interessante. É bem curioso. É um convite interessante, né? Vamos começar a escrever a continuidade Marcas do Tempo, segunda edição. É uma proposta bem interessante. Estávamos escrevendo o 140 anos, enfim. É mais um projeto cultural também da Junta Comercial, que também presta esse serviço cultural. Bem, além do registro natural, eu sei que a Jusepa presta outros tipos de serviços que talvez não tenham uma grande divulgação. É a venda de informação. Sim. A gente está lendo aí quanto custa o Google, quanto custa o Facebook e assim por diante. O que é que eles fazem? Eles vendem informação. Sim. Informações segmentadas e assim por diante. E nós temos isso aqui. Eu posso fazer essa compra pela internet também. Pode. Todo o acervo da Junta Comercial ele é público, mediante pagamento do preço então, público. eu posso comprar na Junta Comercial a relação de todas as panificadoras de Belém?
Pode. Ela me dá segmentado? Te dá por bairro, por região, qualquer tipo... O nome tipo dos de... proprietários? Tudo. Que você, na hora que você faz o pagamento, você vai dizer o que você quer. Eu quero estudar a empresa tal, que foi de um parente meu e assim por diante. Desde o registro dela, eu posso também ter uma taxa fixa, eu chego lá e pego. Sim. Você pode escolher o filtro que você quiser. Olha, eu quero ver se eu tenho... Quantas empresas tem no nome do A, do B, do C, enfim. Que tipo de empresa elas são. A Jusepa é autorizada a vender esse tipo de informação? Sim. Todo o nosso acervo é público. Então, como de domínio público, ele pode sim ser vendido. E também mediante pagamento do preço público, né? Sim. Um concorrente pode fazer uma análise da situação de registro do concorrente dele? Imagina numa situação de uma licitação. Sim. E aí eu vou analisar... E isso acontece? Acontece. Eu não posso te dizer com quem faz isso de quem. Mas se eu estou participando de uma concorrência, né? E aí eu vou ver onde é que eu posso eliminar o meu concorrente. Então, daí vai de tudo, balanço, vai de livro, se ele publicou, se ele não fez, onde ele fez, enfim, se ele seguiu todas as normas. É uma grande fonte de renda para a Jusepa. Então, a Jusepa anda com pernas próprias, né, presidente? Ela não depende de recursos do Tesouro do Estado. Não utiliza nada do Tesouro do São Estado. São as taxas dos serviços que ela presta. São o preço público do serviço que ela recolhe e da venda da informação. Nós temos grandes clientes que hoje você nem imagina, que eles compram as informações da junta comercial e ali elas fazem o filtro. Eu quero mandar um convite para os mini mercados de Belém, quero oferecer um novo produto. Eu tenho como receber todo o cadastro dos endereços de todos? Tem como receber o cadastro de todos eles. Sindicato, será que ele está pagando lá a mensalidade, anuidade, enfim. Ou como colocou, eu estou vendendo algodão para o hospital. Quantos hospitais eu tenho no estado do Pará? Em que local eles estão? Como é que eles estão situados? Então, eu tenho condição de ir lá fazer essa pesquisa. Isso é caro, presidente, esse tipo de informação? Depende muito da informação. Tem umas que são centavos e depende também do volume que você compra. Uma certidão pode variar desde R$ 1,60 até 40, 70, depende daquilo que você vai adquirir. Sim, mas esse nível de informação, esses cadastros, são valores altos? Começa nessa faixa de 1,60. Aí depende, eu vou vai querer 10, multiplicando pela quantidade. Exato. Tem segmentos que a quantidade é muito grande. Então, para isso, eu não preciso a gente, depende da quantidade, né? Então, assim, eu quero de todos os mini mercados do estado. Aí você pede o orçamento, aí vem lá, não, mas aí o valor deu muito grande, então eu já não quero do estado todo, eu quero só da região metropolitana, eu quero só do bairro da Batista Campos, eu quero só da Cidade Nova, enfim. Aí você vai fazendo o filtro. Do município tal, do município... Sim. Meu interesse de mercado tá surgindo uma empresa grande e também é muito interessante para a política pública, né? Está chegando uma empresa grande com capital social grande que está se instalando em Salinópolis, por exemplo, né? E aí a gente imagina que no entorno daquela empresa muitas outras pequenas empresas vão precisar se colocar. Então, fornecer matéria-prima. Então, para a política pública também, porque para aquele empresário que... Vem cá, onde é que está o maior capital social investido? Como eu te falei, existe uma situação da quantidade de empresas em número, mas e de capital social investido? Então, isso também para mim, é um dado que eu considero muito relevante. Eu percorri muito o estado quando a gente foi fazer a implantação do integrador. Então, para fazer a integração, eu preciso da parceria da prefeitura. Então, o prefeito também tem que fazer a adesão. Para a gente poder fazer, como eu falei, nós somos E conseguiu a adesão de todos os municípios? 144, mas nem todos operam 100%, que também é uma fonte de renda para a prefeitura. Porque eu vou dizer para você, nenhum prefeito que eu estive soube me dar uma ideia de quantas empresas tinha no seu município. Então, as respostas... Imagina, sem cadastro nenhum de arrecadação. Nada. Como é que ele vai cobrar? Então, teve um prefeito que eu passei... Então, um prefeito que esteja nos ouvindo, ele não tem cadastro, ele não consegue cobrar o ISS. Ele pode recorrer ao cadastro da junta comercial. Pode. E aí a gente não só nós levamos o sistema, fazemos a instalação do sistema gratuitamente, fazemos o treinamento, a capacitação dos servidores daquela prefeitura. Nós temos vários cases de sucesso de prefeituras. Prefeitura de Santarém. Nós tivemos aqui mês passado, com um evento do Sebrae, do Pará Mais Simples, onde o prefeito de Santarém mostrou um case de sucesso, onde a arrecadação dele aumentou na hora que ele fez a implantação correta e adequada do integrador.
que aí ele tem base de dados. Integrador, né? integra a Junta Comercial, OAB e qual é o outro? Os órgãos de registro, os cartórios, os órgãos de licenciamento e as prefeituras. E as prefeituras. Então, órgãos de licenciamento e do Estado, todos estão integrados. Outro case de sucesso muito interessante é o do bombeiro. O bombeiro também, quando fez a adesão, ele teve a arrecadação dele ampliada muito. E com isso, você imagina, nós fazemos a parte de licenciamento também, tudo através do integrador. Não é a junta comercial que faz, através do integrador ele entra nos órgãos de licenciamento e nas prefeituras. Então, hoje, o cidadão entra com pedido de viabilidade de nome, a junta comercial responde em segundos para ele. A prefeitura, quando ela está conveniada, até 48 horas, ela tem essa informação. Presidente, todos os livros da Junta estão microfilmados, estão digitalizados? Todo o acervo está digitalizado. 100% digitalizado o acervo das empresas a gente tem. 100%. Qualquer uma que você... eu quero uma empresa de 1.800... Ele está digitalizado, nós temos o acervo para fornecer. Parabéns, eu não tinha essa noção de tanta eficiência tecnológica em torno da Junta. Ainda estamos para melhorar muito aí, né? Sim. Tem alguma programação específica para os 143 anos? O lançamento da Junta 100% Digital é uma proposta bem interessante. Nós vamos estar fazendo a homenagem, como eu lhe falei, do empresário Manuel Barros e também da empresa Santa Maria, no dia 16 de janeiro, na Associação Comercial. Então, é assim que nós vamos celebrar e prestigiar os nossos servidores da casa, que fazem realmente a junta comercial. Presidente Silene Sabino, muito obrigado por essa conversa, essa primeira conversa. É um assunto interessante para a nossa pauta do programa. Volte sempre. Muito obrigado. E quando tiver a ideia da segunda edição desse Tempo das Marcas... Marcas do Tempo. Marcas do Tempo, que eu acho interessantíssimo, para a gente poder até mostrar para o nosso telespectador. Claro. Ok? Conte muito conosco. Obrigada, Mauro. Obrigada. Obrigado também. Logo depois do intervalo, o engenheiro Antônio Cosseiro, engenheiro do ano, ou melhor, empresário do ano da Associação Comercial do Pará. Eu volto já.